Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e do eterno Deus esteja sempre reinando entre nós, irmãos. Esse momento eu quero deixar claro aqui que não é um culto, eu já fiz a minha oração, mas é uma explicação a respeito da salvação e do que nós precisamos entender para poder salvar a nossa alma, porque existem muitas pessoas hoje, irmãos, que estão sendo enganadas. O dever do pregador, o dever daquele que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador e que recebe essa dádiva por misericórdia, porque não temos mérito algum, o nosso dever, irmãos, é sempre proclamar o evangelho genuíno, é o evangelho de Cristo, porque muitos evangelhos hoje existem e muitos cristos também existem por aí, e muitas verdades que não são verdades, certo? E eu vou provar isso agora para vocês entenderem. Para isso, nós vamos ler em 14 de João, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então já começamos a entender aqui, irmão, uma identidade. Você olha aqui, você já vê uma identidade. Como assim eu vejo uma identidade? Você vê a identidade, um sinal de uma identificação de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Em hebraico eles chamam de Yeshua, mas nós estamos no Ocidente, chamamos de Jesus Cristo, certo? Então, irmãos, há uma identidade ali, certo? Qual é a identidade? A verdade faz parte da identidade de Cristo, a vida faz parte, que é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus é a verdade, é a vida, e o próprio Senhor Jesus é o caminho. Então isso se destaca demonstrando uma identidade, uma qualidade que está no nosso glorioso Salvador. Nele não provém mentira, porque nenhuma mentira provém da verdade. Onde que está escrito isso? Que nenhuma mentira provém da verdade. 1 João 2, versículo 21. Nenhuma mentira provém da verdade. Então, isso já demonstra que só tem uma verdade para a salvação. Não existe outra verdade, não existe outra forma. Não existe fórmula diferente. A fórmula diferente é falsa. Ela é inútil, ela não tem potência, ela não tem força, ela não tem virtude, ela não tem vigor para a salvação do homem. A única e verdadeira verdade é Jesus Cristo. Para a salvação não tem outra. E muitos criam as suas próprias verdades. E dentro dessa criação das suas próprias verdades, eles criam doutrinas que não são as doutrinas que o Senhor Jesus deixou. Eles esquecem do amor, da misericórdia, da paciência, da longanimidade. Eles esquecem que eles têm que amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas eles preferem uma glória para si próprio, atraindo o povo para si próprio, para que fazendo isso, eles possam ter, então, uma glória humana, uma glória terrena, uma glória que vai terminar, que vai acabar. Porque não adianta o homem querer ser aquilo que ele nunca vai ser. O homem tem que ser apenas um homem de Deus e procurar obedecer a Deus e sempre considerar que ele não é nada. Por mais que ele tenha conhecimento, por mais que ele tenha sabedoria, quando o homem acha que ele é alguma coisa, é um perigo, ele já está caminhando para o caminho da mentira. Porque diz a palavra, irmãos, está em Romanos, capítulo 3, versículo 4. Sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, quando o homem começa a querer tirar proveito daquilo que é do céu, daquilo que vem de Deus, querendo se aparecer ou demonstrar que ele é capaz, ou que ele sim tem a fórmula da salvação em uma denominação, ou numa doutrina humana, ou num dogma,
Se você não tem denominações que têm dogmas que não tem lógica, irmãos. Existe aí agora um evangelho de prosperidade, e você dá 5 e ganha 10. Isso daí não é verdade. Deus não é Deus comerciante. Deus não quer barganha, irmão. Se Ele quiser te abençoar materialmente, Ele vai te abençoar. Se Ele não quiser, Ele não vai. Porque tudo isso aqui, irmão, não é nosso. Você não tem nada. Ah, mas eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada. Você sabia que no hebraico, isso pelo que eu conversei com um senhor que é judeu, que eu estive em Israel, não existe o verbo ter na primeira pessoa. Né? Não existe. Por quê? Por que não existe? Porque eles não têm nada. Eles consideram que tudo é do eterno. Então, vamos supor que eu tenho um carro. Como é que eu seria se eu fosse traduzir isso para o português, do hebraico para o português? Eu não ia falar eu tenho um carro. Eu ia ter que falar existe um carro para mim. Por que existe? Porque enquanto eu viver, aquele carro eu vou usar. Depois que eu morrer, ele fica aí. Ah, mas eu comprei, mas eu paguei. Mas você não vai levar ele com você. Está entendendo, irmão? Por isso há uma interpretação na Bíblia, por causa da tradução. É claro, existem traduções que nós temos que entender que nós estamos no Ocidente. Mas aonde Deus falou ali com Moisés, eu sou o que sou, se você pegar a Bíblia hebraica mesmo, você vai encontrar assim, eu serei o que serei. Sendo que o Senhor pode dizer, eu sou o que serei. Por quê? Porque ele pode falar isso, eu sou o que serei, eu sempre fui, eu sempre serei. Eu não tenho começo e eu também não tenho fim. Você está entendendo? Mais ou menos assim. Não sei se conjuguei o verbo direito, faz muito tempo que eu ouvi isso de um judeu, e realmente isso ocorre. Quem sabe hebraico pode procurar saber, que você vai ver que é uma outra forma de expressão. Porque Deus, ele tem e nós não temos. Deus, nem a nossa vida não pertence a nós, nem o nosso corpo não pertence a nós, irmãos. Tudo que temos é Deus que nos deu. Até o caminho que nós caminhamos tem que ser o caminho que Deus nos deu para nós chegar aonde está Deus. Não adianta eu querer criar um caminho porque eu não tenho condição disso. Então aqui diz claro, irmão, eu sou o caminho. O Senhor Jesus falou claro. Ele falou, eu sou o caminho. Poderia dizer, eu serei sempre o caminho, porque ele sempre foi, ele é eterno, ele já não tem como ter um ponto de partida. Você está entendendo? A eternidade não tem começo e não tem fim. O universo até pode ser medido por Deus, não pelo homem. Né? Eu acredito, no meu ponto de vista espiritual, que o universo ele não é nada diante da potência e da existência do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quem fez o universo foi Deus. E o universo não pode ser maior do que o seu Criador. Então, irmão, nós caminhamos num caminho de verdade porque Deus instituiu esse caminho de verdade. Então não tem como um homem mudar aquilo que Deus constituiu. Por quê? Porque nenhuma mentira vai prover da verdade. 1 João 2, 21. Você está entendendo? Você está na verdade? Qual é a tua verdade? Pergunte você mesmo para você mesmo, qual é a verdade da tua salvação? Se você encontrar dentro de você, no teu espírito, uma outra resposta a não ser Jesus Cristo, você tem que rever os teus conceitos. Tem que rever tudo. Você tem que mudar o seu modo de viver, ou melhor, o seu modo de pensar, porque você está na mentira. Se você disser assim, não, eu vou ser salvo porque eu estou em tal denominação. Mentira. Eu vou ser salvo se Deus assim permitir, se for a sua vontade, porque eu creio em Jesus Cristo. Só Ele que pode me dar a salvação. Eu estou num caminho que não é aquele caminho daquela denominação, não é aquele caminho que me falaram, não. Eu estou no caminho que está escrito na Escritura, somente ela. O que está escrito nela? Jesus Cristo é o caminho, e é nesse que eu quero estar. E se porventura você pensa que está nele e não está, o Senhor com certeza
vai abrir os teus olhos, para você entender que você não está indo no caminho certo, porque você pode ser enganado. Então, como que você pode ser enganado? Porque aquele que vem, ele vem, irmão, com astúcia. Aquele que vem para nos enganar, ele vem com astúcia. Ele vem com mentiras, ele vem com promessas. Como é que o diabo enganou Eva? Ele disse para Eva que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus, no sentido de ter poder, de ter força. E ali, aquilo subiu na sua mente. Quando subiu aqui na sua mente, o seu espírito, a sua alma, se deixou levar por um pensamento maligno, diabólico, e ela pendeu para o lado do mal. E pendendo para o lado do mal, ela pendeu para a mentira. A mentira é do lado do mal. Pendeu para a mentira, acreditou numa inverdade, pensando que era verdade. Então ela fez aquilo que não deveria ser feito e o pecado se manifestou. A maioria do pecado se manifesta quando se deixa a verdade. A verdade, ela nos defende. Todos pecamos, toda hora, todo momento. Porém, a verdade também nos absolve quando nós temos sinceridade. Porque a sinceridade, ela também provém da verdade. O homem que é sincero na verdade, ele produz frutos de verdade na sua sinceridade. Então, seja você sincero na verdade. Quando você cometeu alguma coisa que desagradou a Deus, fala a verdade. Senhor, me perdoa, eu fiz isso aqui, não deveria ter feito. Seja sincero. Coloca diante de Deus o teu erro, o teu pecado e apresenta-o. E diga, Senhor, não deixe mais eu fazer isso, porque pela minha força eu não sou capaz. Né? Então você veja bem, aí você entra numa coisa maravilhosa, que está lá no versículo maravilhoso, que está em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens para que devemos ser salvos. Aí você se esconde ali, você se humilha, porque não tem outro jeito, você tem que se humilhar dos teus pecados, das suas transgressões, porque somente ali, no abrigo seguro, você tem essa oportunidade de se remir, de se redimir. Não é que você vai voltar a fazer tudo de novo e vai ficar toda hora, não. Mas você tem um advogado que é Cristo. Então, se tem alguma denominação que te condena numa prisão perpétua, porque você cometeu algum pecado, depois de você ter batizado, e alguém às vezes até te influencia, estava falando agora há pouco com um irmão, é influenciado, às vezes é uma criança, mas está sendo influenciado, não sabe nem o que é batismo, não conhece nem o que é ser cristão, não sabe nem como faz para entrar no caminho, porque aprendeu que aquela denominação é o caminho, que ali é a graça, que ali, se estiver ali, está tudo certo, se sair vai para o inferno. Chega um momento na idade daquela... Isso acontece, irmão, eu sou testemunha. Chega momentos na idade daquela criança que ela quer descobrir o que está em volta dela. E geralmente essas denominações elas são muito radicais. E o que acontece? A criança, às vezes, toma um caminho que não é um bom caminho e acaba se dispersando. E quando ela se dispersa, que ela percebe que ela cometeu alguma coisa, ela volta, porque já está mais adulta. Então ela saiu, claro, saiu porque já estava adulta e descobriu que tinha alguma coisa lá fora que a atraiu. E aquilo que a atraiu foi o pecado. E ela foi levada por aquela ignorância do pecado. E comete aquele pecado. Mas ela já foi batizada quando era criança. Ela creu em Jesus Cristo? Não sei. Eu não posso dizer que ela creu. Porque eu quando batizei realmente eu criei. Então o que acontece? Não estou falando dos outros, tem que falar de mim. Mas ela volta arrependida. Quando ela volta, aquela alma volta, aquela denominação, a mesma denominação que influenciou ela a se batizar, mas que não a doutrinou, que não a evangelizou, que não a discipulou, que não ensinou para ela o que é realmente um batismo, o que é crer em Jesus Cristo, aquela mesma que fez isso lança ela no inferno. Diz, para você não ter mais jeito, você senta lá atrás, espera na misericórdia e pronto, acabou. É assim. E o que acontece? A pessoa acaba, os outros passam, não saúdam. Eu não vou falar nomes de denominação aqui, mas para quem é inteligente aí, um pingo é letra. Os outros passam, não saúdam,
os outros passam, viram o rosto e aquele jovem fica desprezado. Aí, dentro da denominação, ele não consegue nada, nem arrumar um casamento, porque ele fica como um morto. Ninguém valoriza ele. Viram as costas, desprezam. Onde ele vai buscar? Às vezes muitas das vezes, ele cai num desespero tão grande, numa depressão profunda. Já houve casos de pessoas que tiraram a sua própria vida. Agora eu pergunto, quem é responsável? Aquele que manifestou um sentimento de inverdade, enganando uma alma que deveria ser levada ao caminho da verdade. Isso é muito grave, irmãos. Muitos pregadores vão dar conta dessas coisas, irmãos. Por quê? Porque o Senhor não tem parte com isso. O Senhor não tem prazer que uma alma faça isso. Então, irmão, você que está pregando aí na sua denominação que só ela que salva, toma cuidado, irmão, isso daí está errado. Porque nenhuma mentira provém da verdade. Isso é mentira. Então aí não tem verdade. Certo, irmão? Porque está escrito também, muitos são enganados. 24 de Mateus, versículo 5. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E afirmarão, e enganarão a muitos. E se possível, até os escolhidos, está escrito, irmão. Eu estou aqui com o capítulo aberto, mas me veio esse versículo. Claramente, irmãos, eu quero dizer para vocês. Existe sim uma esperança para você que está aí caído, para você que está na sarjeta, porque aquela denominação falou que você não tinha mais a vida eterna. É mentira. Aquela organização, aquele sistema religioso, ele não tem o direito de julgar a tua alma. Porque o único que tem direito de julgar é o Senhor Deus, o verdadeiro Deus, que enviou Jesus Cristo. Ele sim. Agora o homem, ele te julga de uma forma porque você não tem recursos. Mas eu te garanto uma coisa, se você fosse uma pessoa que tivesse muito recurso, ele te julgaria segundo a intenção do seu coração, que é maligna, que é diabólica, profana, que pende para o lado do mal e que ama o seu próprio ego. Então ele julgaria você de uma forma diferente. Por quê? Bom, se eu der uma liberdade para ele, se eu dizer que Deus perdoou ele, ele vai me ajudar, eu vou sair de carro com ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa, ele tem alimento. Irmão, infelizmente, eu digo infelizmente porque existe isso no meio evangélico. E quando você começa a pregar Jesus Cristo, muitos vão embora, eles querem promessa, eles querem que você fale que Deus vai te dar um carro. Então vivem de mentiras, vivem de ilusões. Não vou dizer para vocês que Deus não possa fazer isso. Não vou dizer para vocês que o Senhor não possa te abrir uma porta de emprego, não possa te libertar de uma enfermidade. Claro que pode, o Senhor tem poder. Irmão, o Senhor tem poder para tudo. Mas isso não é preciso eu ficar falando para você. Basta você orar no seu quarto e pedir para Deus que Deus faça alguma coisa no teu problema. E se você pediu com sinceridade, está escrito, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Não é? Então, veja bem, o que você tem pedido? Agora, se você pedir uma coisa, é a mesma coisa um filho, vai para o pai, pai, eu quero um carro, eu quero uma moto. Pai, eu quero uma moto. Pai, eu quero uma moto. Pai, eu quero uma moto. E começa a insistir. Daqui a pouco, o pai não quer dar uma moto para ele, mas de tanto ele insistir, o pai dá. Dá para ele não me incomodar mais. Eu não tinha vontade de dar. Eu não tinha vontade de dar essa motocicleta para ele. Eu não tinha vontade nenhuma de dar. Mas eu fui obrigado a dar para ele não me incomodar. Então não foi da minha vontade que ele tivesse aquilo. Apenas eu permiti que ele tivesse. Por isso existem duas coisas distintas. A vontade de Deus e a permissão de Deus. Então a pessoa começa a fazer isso, o Senhor permite. Por isso que existem muitas pessoas que acabam com a sua vida espiritual e com a sua vida material e depois querem culpar a Deus, sendo que elas não souberam pedir. Porque quando nós sabemos pedir, irmãos, nós temos em nós o direito de estarmos abrigados debaixo de Cristo, porque Ele nos dá essa liberdade. E o que eu vou pedir então para que eu tenha essa liberdade
e me abrigar em Cristo. Eu vou pedir a longanimidade, o amor, a piedade, a paciência, a fé, a esperança, a caridade, que são o que eu preciso para salvar a minha alma. O resto, se Ele me der o que comer e o que eu vestir, louvado seja Deus. Agora, se Ele quiser me dar mais alguma coisa, louvado seja Deus. Porque tudo passa, nada é nosso. Então, irmãos, sejamos espirituais. Não vamos nos deixar enganar. Porque está escrito, 24 São Mateus, vou repetir aqui. Muitos virão em meu nome, afirmando que é o Cristo. Enganarão a muitos. Já estão muitos, nós estamos nesse momento passando por isso, irmão. Tem homens criando as suas próprias verdades, fugindo da verdadeira verdade, da verdadeira obra de Deus. Quando nós olhamos para os céus, olhamos para a terra, olhamos para os ventos, para os mares, né, para as montanhas, nós vemos obras de Deus, materiais, porque está escrito no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Então tudo, e as suas obras, a glória de Deus e as suas obras, uma outra tradução diz. Porque tudo que nós vemos são obras de Deus. Até o oxigênio é uma obra de Deus. Mas obra para salvação só tem uma. Uma coisa é terreno, uma coisa é celeste. Aprenda a entender da vida celeste, da vida espiritual, da vida em Cristo e da vida terrena. O alimento terreno você tira da terra. O trigo nasce na terra. Do trigo você faz o pão. E com o pão você se alimenta. Mas o alimento celeste só vem do céu. E só de um lugar. Não tem duas localidades no céu que faz o mesmo alimento. Não existe. Só um lugar. E esse lugar é aonde está Deus. Por isso a verdadeira obra de Deus para salvação é Jesus Cristo. Não é uma igreja, não é uma doutrina humana, não é você guardar algum preceito humano, porque todas as coisas já foram passadas e agora nós estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquilo que é velho já foi. Agora nós estamos em Cristo. Agora, eu não sou da igreja A, nem da igreja B. Eu posso estar filiado numa igreja, numa denominação. Mas eu tenho que crer que a outra, se ela estiver ligado no na mesma organização espiritual que eu estou ligado, na parte espiritual estou falando. Vamos supor, tem um irmão que eu conheço, mora lá em Londres, está lá em Londres. E eu estou aqui em Portugal. Mas mesmo estando distante, eu sinto que eu faço parte do mesmo corpo que ele. E esse corpo é a igreja. É uma unidade. Não tem como dividir esse corpo. Alguém fala que lá dividiu, não sei o quê. Não dividiu, irmão. Dividir o corpo não tem como. Só a pessoa divide quando ela divide alguma coisa. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. O corpo de Cristo não é dividido, é um só. Agora, denominações surgem, uma aqui, outra lá, com pensamento, com outro pensamento, mas desde o momento em que esses pensamentos, embora sejam diferentes, um canta sentado, o outro canta de pé, um ora ajoelhado, o outro ora de pé, isso daí para Deus não importa. Mas se todas essas coisas, esses fundamentos, não é fundamento, essas liturgias, estiverem fundamentadas em Cristo, o resto é resto. Agora, quando uma liturgia ou quando uma igreja ela cria nela essa exclusividade de achando que ela só é detentora da salvação, ela está totalmente na mentira. E se você permanece na mentira, você permanece no pecado. E se você permanece no pecado conhecendo a verdade, você pode perder a vida eterna. Então você que já conhece a verdade, que é Cristo, você que está vendo que aonde você está, não está se pregando Cristo. Aí eu posso falar como o Senhor falou, sai, povo meu, sai da Babilônia. Por que o Senhor falou isso? O que quer dizer Babilônia? Sabia que Babilônia vem de Babel.
Babel foi onde Nimrod, né, que vem da linhagem de Noé, era um caçador muito famoso, e ele quis criar uma torre que chegasse no céu. E todo o povo falava uma língua só. Irmãos, de repente o Senhor foi lá e confundiu as línguas, porque o Senhor sabia que se isso acontecesse, ia trazer um grande prejuízo no futuro. Por isso que hoje existe um que fala português, outro fala inglês, cada um tem a sua linguagem. E todos têm que falar em espírito a mesma linguagem. Embora eu seja brasileiro, o outro pode ser americano ou inglês, mas na hora de falar de salvação, nós falamos a mesma linguagem, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Persevera, lendo as Escrituras, examinando, porque só por elas você vai conseguir. Por quê? Só as Escrituras. Por que só as Escrituras? Sabe por quê? Porque é daqui que está a infalível e única e perfeita, inerrante palavra de Deus. Não tem nada que possa substituir a nossa regra de fé. Só a Bíblia é a nossa verdadeira regra de fé. É o nosso mapa, é a nossa bússola. Antigamente usava bússola, né? Hoje usa GPS. Então vou dizer, hoje a nossa Bíblia é o nosso GPS, que não se perde na esquina, que não perde o sinal. Que o GPS normal você coloca lá no carro e liga e perca de sinal, porque foi feito pelo homem. O que é feito pelo homem perde o sinal, irmão. E o que é feito por Deus está sempre com o sinal. Quando você precisa, você ora e o Senhor a ouve, porque você está ligado aonde? Em Cristo, a cabeça da igreja, cujo homem que nele estiver jamais perderá a sua salvação. Porque no momento que você clamar, ele estará pronto para salvar a tua alma e não deixar você tropeçar, e você não vai pecar. Mas para isso você tem que estar aonde? Em Cristo, meditando nele de dia e de noite, para que você seja um bom obreiro, um bom servidor, que ninguém possa apontar e dizer, isso daí não é cristão. Não, você é um cristão, embora tenha pecados, embora não seja perfeito, embora você não é santo, mas você tem Cristo. E o Cristo que está em você, o Jesus Cristo que está em você, é aquele que vai te conduzir sempre. Por onde? Por Ele mesmo. Para chegar no porto almejado de tua salvação. Você vai chegar como? Pelo caminho, praticando a verdade e tendo em você mesmo a vida. Deus abençoe a todos, creio que entenderam. Amo vocês. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo reine entre nós para sempre. Amém.